Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de Refrigeração e Máquinas de Lavar aqui do Portal. E a gente vai começar hoje com uma pergunta: o que é riqueza para você? O que é ser rico para você? Tá bom? É uma provocação. Tá legal? Porque hoje eu vou falar da refrigeração, o que é que você pode esperar dessa profissão de técnico de refrigeração e o que não esperar. Legal? Então já começo com essa provocação perguntando para você o que é ser rico para você. Para muitas pessoas, ser rico é você morar em uma mansão, ser rico é você dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini, tá bom? Então, se esse é seu conceito de riqueza, dificilmente você vai atingir eh, como técnico de refrigeração. Você vai ter que fazer alguma outra coisa, tá certo? Não me pergunta o quê, porque se eu soubesse, eu estaria fazendo, beleza? Agora, brincadeiras à parte, na minha opinião, para mim, eu quero até perguntar para você o que que é, qual é o seu conceito de riqueza, tá legal? Deixa aí nos comentários, eu prometo ler cada um deles, certo? É, para mim, meu conceito de riqueza, sabe qual que é? Meu conceito de riqueza é eu poder, por exemplo, ir no supermercado e escolher o que eu quero comprar, não pelo preço, mas porque eu quero. Entendeu? É poder, sei lá, ir uma vez por semana com a minha esposa no restaurante e chegar e escolher o que eu quero comer sem olhar o preço de lado. Deu para entender? Isso, na minha opinião, é riqueza. Certo? Outra coisa, poder ter um carro bom, confortável, não precisa ser a Ferrari, não precisa ser uma Lamborghini, um carro bom que dê para mim trabalhar, que dê para mim transportar minha família com segurança, poder fazer uma viagem de vez em quando, pegar uma estrada sem me preocupar se o carro vai parar no meio da estrada de tão velho, tão meio acabado que ele está. Certo? Poder dar uma vida confortável para mim, para os meus, certo? Poder guardar algum dinheirinho para o futuro, certo? Fazer os planos. Tem gente que quer ter uma casinha na praia, tem outros que pensam em ter um ranchinho na roça para passar uns dias. Na minha opinião, para mim isso é riqueza. E isso sim, um técnico de refrigeração, ele pode alcançar. Beleza? Aí eu vou falar de algumas questões. Quem é que pode se tornar aí um profissional da refrigeração, beleza? Fica comigo que um técnico de refrigeração hoje, eu vou explicar para vocês, um técnico de refrigeração hoje, trabalhando direito, é lógico, no começo de carreira, tudo no começo de carreira é um pouco difícil, porque você vai ter que fazer os investimentos, certo? É investimento num bom curso, para isso a gente tem aqui o portal. Esse é muito baixo. O valor do nosso curso ele é bem tranquilo. Mas você vai ter que investir em ferramentas, em divulgação. Então, o começo sempre é mais trabalhoso, certo? Você que não gosta de trabalhar muito, de fim de semana e feriado, no começo talvez você tenha que trabalhar fim de semana, feriado, certo? No começo, quando você estiver ali eh, colocando os alicerces da sua carreira. Mas com o passar do tempo você vai escolher se você quer trabalhar de fim de semana, feriado, porque você já vai ter uma carreira bem estabelecida. Legal? Então, o que eu ia dizer é o seguinte: um técnico com uma carreira bem estabelecida, ele vai ganhar, certo? Trabalhando por conta própria, principalmente, tá? Se você for trabalhar em uma assistência técnica, se for por salário, você talvez não ganhe tão bem assim. Se for por comissão, talvez você ganhe um pouco melhor, tá bom? Se eu fosse trabalhar em uma assistência técnica, eu já trabalhei numa determinada época para uma assistência técnica autorizada e eu ganhava por comissão, então era muito bom. Só que acabava ficando meio estagnado, tá certo? Porque os clientes não são seus, os clientes são da assistência que você trabalha, então não tem muito crescimento. O ideal, para mim, certo? Não sei para você, de repente você gosta de trabalhar para uma assistência que não seja a sua, não tem nada de errado com isso, mas para mim não servia porque eu queria crescer,
queria escalar, certo? Escalar é você poder elevar o seu negócio um pouco acima. Então, o técnico trabalhando por conta, ele consegue, certo? Trabalhando com honestidade, trabalhando com vontade, ganhar aí 12, 15 mil reais, tranquilo. Eu conheço técnicos que ganham muito mais que isso no seu dia a dia, né? Mensalmente aí, nas suas assistências. Só depende de empenho, tá bom? E de divulgação e de crescimento. Isso daí com o tempo. Como eu disse para vocês no começo, nos primeiros, talvez 1, 2, 3 anos, sejam aqueles anos de construir, certo? Construir você mesmo, a sua própria experiência, construir a sua base de clientes, correto? Sua maneira de trabalhar, certo? Os 2 ou 3 anos primeiros é de construção, mas você já começa a ganhar, tá? E depois desenrola. Outro dia mesmo eu conversava com um aluno meu, foi um dos meus primeiros alunos, do tempo que o meu curso ainda não era na plataforma onde está hoje, era bem amador. Nos primeiros anos, foi mais ou menos 2018, 2019 que eu lancei o curso, era bem amador, tal, e um dos meus primeiros alunos, esses dias ele me mandou, né, como é que tá a vida dele hoje. Cara, ele é muito esforçado, muito correto. Então ele já tinha, na época que ele comprou o curso, ele só tinha um terreno, ele tinha um terreno. Aí ele disse que hoje já tem a casa dele construída, já tem os 2 carros, tem um carro de passeio, um carro de trabalho, e está indo muito bem. Então isso daí com o tempo a gente se estabelece. Beleza? Pelo menos é o intuito do meu curso é esse, é chegar e formar profissionais que vão viver de refrigeração. Agora, para quem? É para todo mundo? Cara, é o que eu falei para vocês. Vai ter que ter empenho, vai ter que no começo sacrificar fim de semana. Então, se você está disposto, certo? Então eu vou dizer exatamente para quem que é esse curso. Desde que você tenha essas qualidades, esse desejo de vencer na vida com honestidade. É uma das questões que eu sempre penso, porque graças a Deus hoje tô bem de vida, tá? Graças à refrigeração. Tenho minha casa, minha família, meu filho criado, com a casa dele, com a família dele, carro bom, que eu posso entrar agora no meu carro, pegar uma estrada, certo? E viajar, tudo em ordem, certo? Mas uma das coisas que eu penso é se eu tivesse começado um pouco mais cedo, talvez eu estivesse melhor ainda do que estou hoje. Mas, ok, eu comecei com refrigeração com 30 anos. Então eu vou falar hoje com uma galera jovem, uma galera nem tanto, né, já na metade ali, dos 30 anos em diante, e uma galera um pouco mais experiente, certo? Então vamos lá. Primeiro, se eu tivesse começado um pouco mais jovem, talvez tivesse sido melhor, ou não, não sei, tá? Mas seria legal. Bom, normalmente o jovem, eu converso muito com jovens, tá certo? E uma das preocupações que a gente vê na rapaziada é a preocupação com o futuro, tá certo? A preocupação com o emprego, preocupação, e aí, será que eu vou poder ter uma família? Será que eu vou conseguir conquistar os meus sonhos, né? Ter uma casa, um carro, etc. Então, um conselho para os jovens, cara, se você gosta, se você leva jeito, certo? Para arrumar as coisas, se você é aquela pessoa que alguém chega e pede, olha, troca essa tomada para mim, ou troca esse chuveiro, alguma coisa assim, se você gosta desse tipo de coisa, refrigeração é para você, você vai se dar muito bem, tá? Então, e começando cedo, quanto antes você começar, melhor vai ser, certo? A sua carreira, porque normalmente o jovem, tipo assim, às vezes ele ainda está na casa dos pais, correto? Então ele ainda não arca com todas as despesas de casa. Então talvez ele tenha essa liberdade de começar assim um pouco mais tranquilo, certo? Sem tanta conta para pagar, sem tanto boleto para pagar. Então se desenvolver, crescer e se tornar aí um profissional, certo? Para o resto da vida. É o que eu falei, depende do conceito de riqueza, depende de onde você quer chegar. Mas, cara, você vai estar muito acima da média, certo? Dos demais trabalhadores, da grande maioria dos trabalhadores do Brasil, que às vezes trabalham o mês inteiro. Eu muitas vezes fico pensando, às vezes a gente vai dar uma assistência em uma lanchonete
E às vezes você chega, faz um serviço lá numa lanchonete, troca um compressor, faz um serviço grande, e às vezes você cobra um valor lá, certo? Que às vezes 2, 3 horas de serviço você ganha o que aqueles funcionários que estão trabalhando lá vão ganhar em um mês. Trabalhando o mês inteiro, às vezes até de feriado, às vezes até em horário meio esquisito. Eu penso muito nisso daí. Então, um técnico de refrigeração, você jovem, cara, você vai se dar muito bem na vida. Você vai estar muito acima da média salarial dessa galera, tá bom? Inclusive você, de repente você está assistindo e você é esse camarada que trabalha às vezes um mês inteiro aí numa lanchonete ou num lava rápido ou alguma coisa assim. E aí, às vezes um técnico em 3, 4 horas de serviço, ele faz o que você vai ganhar em um mês, aguentando o patrão, aguentando às vezes lidar com pessoas complicadas. Legal? Outro tipo de pessoa também é essa pessoa mais madura, mais ou menos na faixa etária que eu comecei. Então, eu comecei na refrigeração de fato mesmo, que eu cheguei entre 25 e 30 anos, tá certo? Quando eu fiz o curso e, enfim, quando eu comecei a trabalhar por conta própria. Então, você que já está empregado, você já tem uma certa idade, tá bom? De 25, 30, 35 anos. Cara, mas às vezes você não está satisfeito. Você está num desses empregos que trabalha muito e ganha pouco. Eu, se fosse você, foi o que eu fiz lá no passado. E eu não ganhava tão pouco assim. Eu era encarregado de seção em uma metalúrgica, ganhava relativamente bem, até para os padrões de hoje. Eu me desliguei dessa metalúrgica em 1998 e o salário que eu tinha naquela época, tem muita gente nos dias de hoje que não ganha o que eu ganhava naquele tempo, certo? Ganhava muito bem. Só que sempre eu tinha aquele medo de desemprego, muito medo de desemprego, certo? Pensava nisso. Então eu me deparei um dia com um curso de refrigeração, resolvi fazer esse curso e aí comecei a fazer como renda extra, certo? Nos horários de folga. Por isso que eu falei no começo, trabalhar de sábado, domingo, feriados, horários, sabe, de folga. Foi assim que eu fiz, como renda extra. Então eu trabalhava o dia inteiro no meu cargo lá na metalúrgica e nas horas de folga eu comecei a prestar serviço de refrigeração. E foi o que, cara, minha vida começou a mudar financeiramente naquela época, porque embora eu ganhasse bem na metalúrgica, mas era aquilo, tá? Não passava daquilo. Então você tinha que regrar para dar aquela grana para o mês todo. E aí começou a entrar um dinheiro extra lá, cara, foi muito, muito bom. E aí eu fui trabalhando, fazendo renda extra, até que chegou uma hora que eu estava ganhando mais como renda extra nos horários de folga, certo? Fazendo um atendimento, às vezes, no final do dia, e alguns 2 ou 3 atendimentos no final de semana. E aí eu comecei a calcular, se eu me dedicasse em período integral para trabalhar com refrigeração, eu ia ganhar muito mais. Então eu criei coragem em 1998, me desliguei dessa empresa onde eu trabalhava, me desliguei, deixei tudo em paz, sou amigo do meu patrão até o dia de hoje, tudo ok, certo? E me dediquei desde então só à refrigeração. E graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei, tá bom? Então, eu vou dar 2 conselhos para vocês, para 2 tipos de pessoa. Primeiro, se você está empregado, faça o curso de refrigeração e comece a trabalhar nos horários de folga como renda extra. Não vai pedindo a conta logo de cara, não. Primeiro, porque eu disse para vocês, lembra que eu falei que é necessário no início você estabelecer um alicerce, alguns clientes fiéis ali. Pois é, isso demora de 2 a 3 anos para você ter essa base de clientes. Hoje com a internet nem tanto, hoje com a internet muito rápido. Se você souber divulgar na internet, em 2, 3 meses você já está relativamente bem. Mas eu recomendo que você que está empregado, fica no emprego e faz como renda extra até você sentir que já dá para viver só de refrigeração. Você que está desempregado, cara, mergulha de cabeça, certo? Não sei se você tem uma reserva financeira ou não para investir nas ferramentas e tudo mais, mas eu mergulharia de cabeça se fosse você, tá bom? Não sei se você tem alguém que te ajude, de repente você tem um pai, um familiar, alguém.
que vai dar uma força para você fazer esse investimento inicial, mergulha de cabeça, cara. Eu sei do potencial dessa área, certo? Quando eu falo, eu sinto toda a responsabilidade que é falar para alguém esse tipo de coisa, certo? Mergulhar de cabeça em um negócio, porque eu sei do potencial que tem e sei que pode te levar a essa condição, sabe, profissional, financeira, muito estável no futuro. Legal? E, finalmente, um outro tipo de pessoas que eu queria falar é aquela pessoa mais experiente, certo? Alguns já em vias de se aposentar, outros já aposentados, tá? Eu tenho muitos alunos aposentados, certo? Muitos alunos aposentados que às vezes se aposentam e falam, não, agora eu quero descansar. E aí descansam uma semana e aí não aguenta mais, já fica aflito de ficar parado. Então, eu tenho muitos alunos aposentados que fizeram o curso comigo e estão trabalhando. E por ser aposentado, ele já não tem tanta, assim, responsabilidade no sentido de ter que trabalhar demais. Aí, digamos, 2, 3 atendimentos que ele faz no dia, às vezes um atendimento que ele faz no dia, já vai acrescentar um valor no final do mês maior do que a aposentadoria que ele tem para receber. Eu tenho um aluno aposentado que ele começou, sabe fazer o quê? Ele tinha lá uma garagem, ele não sei se ele não tinha carro, como é que era, mas ele tinha lá um espaço. E aí ele fez o curso comigo, ele começou a comprar equipamentos, geladeiras e máquinas de lavar, sim, a gente tem o curso de máquina de lavar também. Começou, e aí ele começou a arrumar, comprar usado, quebrado, estragado, arrumava e punha para vender. Então ele passa o dia inteiro lá sentado, no espaço que ele abriu lá, agora virou uma loja, eu ia falar no espaço, a garagem, não é mais garagem, virou uma loja de usados, passa o dia lá sentado, comprando, porque depois que o pessoal descobre que tem alguém que compra essas coisas, geladeira, máquina de lavar estragado, aparece sempre, ele compra barato, arruma, vende, coloca lá à venda, no momento que ele não está mexendo, ele está lá sentado, batendo papo com um com o outro, ganhando o dinheirinho dele. Cara, então é uma área bem promissora. Então tem várias maneiras de você ganhar dinheiro e viver como um profissional de refrigeração, conserto de máquina de lavar. Então, cara, se você se sentiu englobado nesse mundo que eu falei e quiser aprender comigo, mesmo que você não saiba nada, certo? Porque a gente começa do zero. Eu estou deixando os links aqui na descrição. Pode vir, porque a gente começa do zero absoluto, vai evoluindo, evoluindo, até que você se torne um profissional altamente qualificado. E mesmo você que já está no ramo, porque a grande maioria da minha audiência são de técnicos de refrigeração, você já está no ramo, mas sente a necessidade de se atualizar, de se aperfeiçoar. De repente, você está até desanimado, porque as tecnologias vão surgindo e você está ficando para trás. Vem! Por exemplo, tecnologia inverter já está à disposição de todos os nossos alunos. Frost Free, sabe aquelas geladeiras mais sofisticadas que tem? Já tem aqui no nosso curso. Pode vir, todos os links estão na descrição. Vem estudar aqui no portal. Ok? Galera, forte abraço. Estou esperando vocês então. Vai, sério mesmo. Entra no link que eu deixei. Lá tem meu WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para mim. Eu falo com você. De boa. Tá legal? Para você... A hora que você resolver, você vai saber exatamente o que você vai ter. Tá certo? Com o nosso curso, refrigeração, máquina de lavar e controlador digital. Forte abraço, até a próxima. Valeu!